que é pelo Espírito Emmanuel, no paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 45. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nesta lição do Calvário, renovou a definição do paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no início, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos confiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. Faremos agora uma oração de abertura para a harmonização do nosso ambiente e dos nossos corações. Senhor Jesus, somos muito gratos por estarmos aqui nessa manhã luminosa, onde celebramos, entre outras coisas, o Dia dos Pais. E somos muito gratos por sermos filhos de Deus e irmãos. Irmãos nessa casa, recebendo a sua luz, recebendo o seu saber, a sua doutrina. Queremos, Senhor Jesus, caminhar no sentido de melhorarmos a cada dia, praticarmos o seu Evangelho. O mundo precisa do nosso testemunho para que a dor seja eliminada, o sofrimento seja eliminado. Senhor, abri o nosso coração para as verdades que receberemos a partir de agora com a palestra. E que todos os irmãos que por aqui não se encontrem, também recebam essa luz do seu Evangelho. Senhor, dai-nos perseverança, dai-nos força para caminharmos dia a dia pelo seu Evangelho, pela sua luz, pela sua verdade. Que assim seja. Irmãos, estamos muito felizes de receber o nosso amigo dessa casa, o irmão muito querido nosso, o Armando Menezes. Ele é da Sociedade Espírita Renovação do bairro Figurino. Ele desempenha atividade do grupo de estudos e de paz. Armando, bom dia a todos. bom dia. Bom dia. O nosso querido Sena, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, especialmente no dia de hoje, né, Dia dos Pais. E o Sena honrando aí, só troca o S pelo C, né? Mas eu cheguei aqui tem aproximadamente 15 minutos ou menos e não tinha ninguém no salão. Então, como todo mundo que vem no Sena é rápido como Sena, em questão de minutos a gente levanta e olha para trás, já está todo mundo aqui. Toda vez que a gente vem para o Sena, a gente passa aqui na Rápida e ouve o sino de uma igreja. E aí eu digo, agora que o sino bateu, o pessoal ouve e vai lá para o Sena. O sino não é bem do Sena, né? Mas serve para a gente também, né? É uma honra estar aqui com vocês novamente, uma alegria muito grande.
nesse dia especial, que é o Dia dos Pais. Não tão especial quanto o Dia das Mães, é claro, né? Mas o Dia dos Pais é um dia muito especial. É um dia em que nós precisamos todos exercitar a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão por esse pilar das nossas vidas, né? Que são os nossos pais. Muitas vezes nós nem temos ideia do quanto temos que ser gratos aos nossos pais. Eu tenho um amigo que já partiu para o plano espiritual, que uma vez me disse, quando eu ainda não era pai, eu conversando com ele sobre o meu pai, e falei algo, apesar da profunda gratidão e do profundo relacionamento de amor que eu tenho com meu pai, eu falei algo, não lembro de que forma foi, mas ele olhou para mim preocupado e disse assim: meu filho, você não entende o que é ser pai. Você, o filho, só entende o que é ser pai quando ele for pai. Aí então ele vai entender o que é ser pai. E eu ainda, sem filho, sem estar casado, não consegui entender a profundidade dos ensinos dele. Mas logo depois eu casei, e aí a gente, cheio de sonhos, na juventude, em casa, imagina que vai encontrar aquela pessoa amada para desfrutar da vida e faz um monte de sonhos, de casa, de viajar, de passear, vida dos sonhos. Daí, depois do casamento, vem muitas vezes aquele ser pequenininho, cheiroso, que a gente coloca no colo e olha para os olhinhos dele e de repente, como num passe de mágica, todos aqueles sonhos que nós tínhamos antes, de passeios, de férias, de festas, eles se transformam como que por encanto. E toda a nossa alegria sai dessas coisas mundanas e passa para aqueles nossos amados. E os anseios de dias de folga, de finais de semana, de passeio, se transformam em trabalho, em dedicação. E o mais incrível, nós trocamos o lazer pelo trabalho por eles, e a alegria no trabalho, quando é por eles, é muito maior do que aquela alegria que nós tínhamos quando desfrutávamos dos lazeres do mundo. Não sejam ruins, muitos são tão bons e saudáveis, mas a alegria que nós sentimos quando o fruto da nossa dedicação como pais é proteger os nossos amados, é intraduzível. Eu recebi hoje pela manhã uma mensagem de um amigo de trabalho dos navios, uma mensagem muito bonita, que diz que um pai não é a âncora que segura, nem a vela que empurra. Um pai é o farol que orienta e que guia, e que nos mostra, pelo exemplo, o caminho das águas seguras onde nós possamos navegar. E é isso mesmo, não é? O pai, o nosso amor e a nossa responsabilidade de servir de exemplo, de arrastar os nossos amados pelo exemplo, para que eles sigam o caminho do bem, como nos falou o nosso querido José Luiz, e eles sigam também o Evangelho do Cristo, como nós aqui estamos vindo buscar. E é isso que nós devemos buscar, né? E a tarefa do pai é um pouquinho diferente da mãe. O primeiro ninho de aconchego, o primeiro lugar que nós nos aconchegamos quando nós chegamos aqui na Terra, a primeira morada é o ventre da mãe. Daí isso é tão especial, né? Por isso nós devemos tão profunda gratidão às nossas mães. Nascendo, o filho precisa do amor, do aconchego da mãe, dos cuidados, mas também da proteção do pai. Claro que na nossa sociedade moderna, muitas são as mães que fazem o papel de mãe e de pai, ou que dividem aquele papel de proteção da família como o pai faz.
Mas o pai sempre tem aquela preocupação de proteger, de abrigar os filhos, a família. Numa casa, por exemplo, qual é o pai que não sonha em ter a casa para proteger a família, que é o lugar de abrigo, que é o lugar sagrado onde nós constituímos a nossa família? Então, esse talvez seja, aqui na Terra, o maior anseio dos pais que amam, é proteger os filhos, a esposa, os amados, com um lar, com uma morada. E é esse o nosso tema de hoje. Há muitas moradas na casa do Pai. E nós vemos essas moradas aqui na Terra. Nos bairros, próximos do centro, afastados do centro. Nós sempre almejamos, sonhamos como pais em fornecer aquela casa que seja, aquela morada que sirva de lar para a família. E claro, nós sempre buscamos, na nossa função de proteger, de abrigar, nós sempre buscamos os melhores lares. As casas mais bonitas diante das nossas possibilidades. E quando nós vemos casas que nos chamam a atenção, que nos fazem sonhar em viver naquele local com os nossos amados, nós enveredamos os nossos melhores esforços para que nós consigamos levar os nossos amados até lá. Como aquele farol da mensagem que guia os amados, os filhos, pelas águas seguras. Então, Jesus nos diz, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E diz também Jesus, eu me vou, mas depois volto, porque eu vou preparar lugar, para que mais tarde eu venha buscá-los e onde eu estiver, vocês também comigo estejam. É Jesus nos mostrando também esse sentido fraternal, de proteção, de preparar um lugar bom, aconchegante, seguro, cheio de amor, onde Ele possa nos levar. E é exatamente o que nós, pais, fazemos com os nossos amados, com os nossos filhos. Quando Jesus fala das diversas moradas, Kardec nos explica, no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus se referia a duas espécies, basicamente, de moradas. Uma seriam os planetas, espalhados pela imensidão do universo. E o outro seria os diferentes estados nossos, como espíritos, quando na erraticidade, ou seja, entre uma e outra encarnação. Então essas moradas seriam esses locais onde nós vivemos depois que deixarmos o corpo físico. Nós ouvimos, claro. Quem não ouviu falar de nosso lar? A coluna espiritual ligada ao Rio de Janeiro. Ou a Bom Retiro, a nossa. Então são inúmeras essas moradas. E entre essas moradas, mesmo nessas moradas ligadas a uma só cidade, existem várias moradas diferentes no seu grau de elevação. O André Luiz, por exemplo, do livro Nosso Lar, do Chico Xavier, ele nos conta que ele passou 8 anos no Umbral, que é um local, no Vale dos Suicidas, porque ele era um suicida indireto. Depois ele foi resgatado por uma colônia superior, também ligada ao Rio de Janeiro, que era nosso lar, mas a mãe dele habitava um local superior ao nosso lar, tão superior que ele não conseguia chegar à colônia, a não ser durante o sono dele no nosso lar. E o pai ocupava uma região ainda inferior à que ele ocupou por 8 anos, ainda inferior ao umbral. Ou seja, são infinitas
planetas que Kardec nos apresenta como significado dessas palavras de Jesus, em função do estado evolutivo que nós nos encontramos. As sensações são diferentes, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, os estados de bem-aventurança ou de sofrimento são completamente diferentes. Aqueles bem-aventurados que buscam o Evangelho gozam das bem-aventuranças de um local bonito, quem não assistiu o filme O Nosso Lar, de um local seguro, de um local de paz e, especialmente, de um local onde nós vivemos com os nossos amados. Aqueles espíritos rebeldes à lei de Deus vão ocupar locais de sofrimento, de dor, de isolamento e muitas vezes de distância completa daqueles que amam. Mas e as moradas planetas? Porque nós pouco conversamos sobre isso, mesmo na doutrina espírita. Nós não nos atentamos para a importância fundamental desse capítulo, o terceiro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nas nossas vidas. Por que ele seria tão importante se ele não fala em si do caminho da transformação moral, dos elementos necessários a nós para a nossa transformação moral? Ele fala, no entanto, dos locais para onde iremos em função do nosso estágio evolutivo. Mas nós não nos atentamos para ele, para esse capítulo, para esses ensinos do Cristo. E muito dificilmente nós raciocinamos sobre a importância dele. Mas todos nós, quando saímos daqui do Sena, nós vamos para onde? Para as nossas moradas. Nós ansiamos ir para as nossas moradas. É tão bom ter um lar, ter um teto seguro, bonito, aconchegante, arrumado. Mas, e os planetas? Que Jesus classifica como essas moradas do Pai. Porque nós imaginamos, alguns ainda, que só aqui nesse planeta pequenininho, menos do que um grão de areia numa praia, que é a Terra em relação ao universo, esteja toda a humanidade. E não espalhados os homens, a humanidade, pelo universo infinito. Então, se nós, à noite, porque agora é impossível, olharmos para o céu e contemplarmos as estrelas, nós veremos, no máximo, 2.500 estrelas. Mas só a nossa galáxia possui mais de 200 bilhões de estrelas. Cada uma delas com seus planetas. Só que a Via Láctea é uma Via Láctea, uma galáxia bem pequenininha no universo. E nos dizem os cientistas que o universo é composto de mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Então são de 200 a 400 bilhões de estrelas, não sabemos ao certo, só na nossa galáxia. E 100 bilhões de galáxias no universo. Quantos planetas será que existem no universo? Será que a humanidade toda da Terra, toda do universo, estaria só no planeta Terra? Não seria essa uma ideia de nós apequenarmos Deus? Será que toda a grandiosidade, a sabedoria de Deus estaria restrita só a nós aqui na Terra? Para que esses planetas? Por que o Pai teria construído tantas moradas se só nessa ele colocasse os seus filhos? Então nós imaginamos, por exemplo, um pai no anseio de proteger os filhos, a família, que construa uma casa para viver com os amados. E de repente, depois da moradia estabelecida, depois de todos juntos nesse lar, esse pai resolvesse sair construindo outras casas. Mais uma, mais uma, mais uma, mais outra e outra. E de repente a esposa e os filhos, mas pai, por que é que você está construindo tantas casas?
Não, para nada. Vai morar alguém lá? Não, ninguém. Mas por que você está construindo? Você vai alugar? Mas alugar para quem? Não, ninguém vai morar lá não. Então, por quê? Mãe, olha, o pai ele está construindo uma casa atrás da outra sem parar. Para que são essas casas? Não sei, acho que para ninguém vai morar lá. Algum de nós faria isso? Não, né? Então, como a inteligência suprema do universo construiria tantas moradas? Porque nós, ainda na pequenez do nosso raciocínio, poderíamos imaginar como o Pai é bom, fez 2.500 estrelas só para que eu contemple com meus olhos à noite. Mas, se são mais de 200 bilhões de estrelas, eu só consigo ver 2.500, para que as outras? Então, é nós diminuirmos a grandeza do nosso próprio Pai, imaginarmos que só na Terra exista a humanidade. A humanidade está espalhada por todo o universo. E essas são as moradas que Kardec nos diz que Jesus se refere aos inúmeros, incontáveis planetas, sóis, estrelas que existem pelo universo. E ele nos propõe, nesse capítulo 3, Kardec, uma classificação dessas moradas do Pai. Então, os mundos primitivos seriam aqueles mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana quando recém-saídas da criação. Então, Deus nos cria como espírito e os primeiros mundos que nós habitamos são os mundos primitivos. É o que a Terra foi há alguns milhares de anos atrás, como, por exemplo, quando habitavam aqui na Terra os nossos irmãos ancestrais, que podemos ser nós mesmos, né? Nós mesmos, os neandertais. E a Terra, claro, evoluiu, como todos os mundos evoluem, e se transformou num mundo de provas e expiações. Esse que nós moramos, que é muito diferente dos mundos primitivos. Nos mundos primitivos, a forma é humana, como sempre, em todo o universo. Aliás, isso é um ponto importante que Kardec nos esclarece. Porque nós imaginamos que o extraterrestre, nós vemos nos filmes, são dragões, são dinossauros, são... A forma humana é sempre a forma humana. Existem diferenças? Sim, existem diferenças. Mas a maior parte, a maior intensidade dessa diferença é na sutileza, na materialidade ou não dos nossos corpos. Mas a forma é sempre humana. E nesses mundos primitivos, a forma é humana, mas sem nenhuma beleza. É só nós olharmos os neandertais, que eram não tão bonitos, né? Um pouco assustadores, né? Para os nossos padrões de hoje. E a vida nesses planetas primitivos sem nenhuma moral. Eles não conseguem discernir o que seja bom, ruim, nenhum traço de benevolência, de justiça. Eles, sem nenhuma invenção, eles vivem a vida na busca dos alimentos. Já no mundo de provas e expiações, nós sabemos bem, nós conhecemos bem o que é, porque nós vivemos no mundo, né? O mal ainda impera, claro. Nós precisamos do mal para nós valorizarmos do bem. Nós precisamos da noite para contemplarmos o sol. Nós ainda precisamos desses chamamentos para que nós valorizemos a obra do Pai. Mas ainda os mundos de provas e expiações, ainda são mundos onde impera, onde prevalece o mal. E nós, às vezes, nos assustamos quando vemos os noticiários na TV e imaginamos, meu Deus, existe ainda mal aqui e ali no nosso mundo que é tão bom, porque nós fazemos uma visão superficial da Terra. Mas aqui em Curitiba, vamos imaginar se o nosso planeta é tão evoluído como muitas vezes a gente imagina. E aí vamos imaginar então um Atletiba, né? Seja lá na Arena ou lá no Couto. E esse dia do Atletiba, uma decisão, a polícia não pôde comparecer. Quem teria coragem de ir a esse Atletiba? Sem a polícia por perto.
Então isso, se nós imaginarmos como seria o resultado disso, nós já fazemos uma ideia do que é um mundo de provas e expiações. Mas a Terra, nós sabemos, está no processo, um período de transformação para o mundo de regeneração. E nos conta Emmanuel, o benfeitor espiritual Emmanuel, que essa transformação se iniciará em 2057. E nós, então, animados, 2057, já estamos iniciando o processo de transformação, né? E quem sabe logo não alcançamos esse estágio de mundo regenerado. E Kardec nos diz que o mundo regenerado é um mundo onde ainda existe o mal. A forma ainda é de carne. Ainda encarnamos. Os corpos ainda são de carne. Mas que a palavra amor está escrito na testa de todos os habitantes. Existe uma igualdade social imensa. Todos acreditam e buscam a Deus. Ou seja, o mundo de regeneração é um mundo um pouco diferente desse mundo que nós vivemos. E acima do mundo de regeneração estão os mundos ditosos, onde a vida já não é mais material. Não essa matéria nossa, mais grosseira, não essa matéria que nós conhecemos. Mas já é um mundo onde a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Onde ainda existe o mal, mas o bem prevalece absoluto, ao contrário do nosso planeta. E por fim, como quinta categoria, Kardec nos fala dos mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos perfeitos, depurados. E nós não temos nem notícias de como seriam esses mundos. Mas se ele nos propõe, se Kardec nos propõe essa categoria, essas 5 categorias de mundos, como nós habitaríamos esses mundos? Como é que nós, espíritos, seríamos distribuídos nesses mundos? E se formos à questão 100 do nosso livro dos Espíritos, Kardec nos propõe uma escala espírita, onde ele nos divide em 3 ordens e 10 classes. As 3 ordens são os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e a ordem mais superior dos espíritos puros. E aí, se nós olharmos as características dessas ordens, nas classes, nós vamos ver que esses espíritos imperfeitos, a gente divide lá em espíritos impuros, levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores. Vejam, Kardec faz a alusão a espíritos. A questão 134 do nosso livro dos Espíritos nos diz que, didaticamente, nós somos chamados de almas, porque a alma, segundo Kardec, é o espírito encarnado, que somos nós. E essa classificação que ele faz da escala espírita são os espíritos. Então, existe aí a quinta classe, que são os espíritos batedores. E aí, saímos da classe dos espíritos imperfeitos e vamos para a classe dos bons, para a ordem dos bons espíritos. Aí, são 4 classes nessa ordem, né? São os espíritos benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores. E por fim, na classe única, que é a terceira ordem, que é a primeira ordem, são os espíritos puros. E esses não precisam mais reencarnar. Onde eles vivem nos mundos celestes, onde não há mais encarnação. Mas, em função do seu grau evolutivo, vivem, mas não estão presos a esses mundos. Como nós estamos presos aqui na Terra. Então, por instinto, nós vamos lá nessa classificação, nessa escala espírita que o Kardec faz, preocupados com a nossa evolução, claro, até a belíssima prece do nosso José Luiz foi nos lembrando, né? Pediu ajuda a Jesus, a Deus, para que nos dê força, para que nós sigamos Jesus e o seu Evangelho, e o Evangelho de Deus, que nos foi trazido por Jesus, e nós tentamos nos encaixar numa daquelas classes. Eu estou na terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, na segunda ordem, que é dos espíritos, dos bons espíritos, ou na primeira ordem. Na primeira ordem é impossível, nós não somos espíritos puros, então a gente tenta se encaixar, daí a gente vem de trás para frente lá. Aí vem os espíritos impuros,
que ainda se comprazem no mal. Reino absoluto no interior deles, orgulho, egoísmo. Não, mas se comprazem no mal, não, impuro não. Levianos. Será que eu não? Leviano também não. Leviano não. Daí eu passo para outra, pseudo-sábio. Ah, não, pseudo-sábio não. Vamos, neutro. Aquele que não faz o bem nem o mal. Ah, não, eu já faço algum bem. Não, esse não. Nós somos espíritas, afinal de contas, né? Então, neutro não. Batedores. Eles são aqueles zombeteiros. Não, esse também não. Não vou ficar zoando. Apesar de que a minha esposa sempre reclama que eu adoro dar susto nela. Parece o espírito leviano. Não fica me assustando. Não, mas também não. É só uma brincadeirinha. Vamos lá para ver onde é que eu me encaixo, então, como bons espíritos, claro, né? Só que Kardec, antes de apresentar lá os espíritos benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores, ele dá uma classificação, assim, características gerais desses bons espíritos. Então ele começa. Esses bons espíritos, quando encarnados, buscam exclusivamente o bem. Fazem o bem pelo bem. Nada de orgulho, nada de egoísmo, nada de raiva, nada de mágoa. Benevolência pura. Nem ciúme, nem inveja, nem mágoa. Não tem. Vamos dar uma voltada lá para os espíritos imperfeitos e ver onde é que a gente se encaixa lá, porque nessa dos bons espíritos aí não deu. E Kardec acaba dizendo assim, eles são o que nós conhecemos aqui na Terra como os bons gênios. Nossa, bom gênio não dá. Realmente eu preciso tentar me encaixar em uma daquelas outras lá de trás. Mas espera aí. Quando eu me encaixar naquelas outras lá de trás, onde é que eu vou habitar? Peraí, gente. Onde é que vai ser a minha casa? Como é que é feita essa distribuição, então, né? E aí Kardec nos diz que nós somos não apenas distribuídos por Deus, nós somos atraídos para os mundos de conformidade com o nosso padrão de evolução moral e intelectual. E aí ele nos diz, nesse capítulo 3, lá no item 5, que é um item importantíssimo desse capítulo, porque ele nos diz assim, nós, os espíritos, não estamos presos a um mundo. Nós não passamos todas as nossas fases evolutivas no mesmo planeta. Ou seja, gente, nós vamos ter que nos mudar. Nós vamos ter que nos mudar. E quando nós nos mudamos, o que nós fazemos? Nós planejamos. Ninguém chega assim em casa agora, sai do centro, chega em casa, olha para a esposa, vamos mudar agora? Eu vou chamar um caminhão, mas para onde a gente vai? Eu não sei, mas vamos nos mudar? Existe um planejamento. Para onde nós vamos? Então, se nós não estamos presos aqui na Terra, se nenhum espírito cumpre todas as suas fases evolutivas no mesmo planeta, a pergunta é para onde nós vamos? Como é feita essa mudança? E Kardec nos propõe, lá no capítulo seguinte, que é o 4º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No último item, Kardec nos faz uma proposta muito interessante. Lá no item 26, ele nos fala, aliás, é o 25, ele nos fala, é o penúltimo, ele nos fala que os mundos são como escolas. E nós já ouvimos falar tantas vezes que a Terra é a nossa abençoada escola. E ele nos faz essa proposta de escolas. E se nós pensarmos bem como funciona essa transmigração dos espíritos, nós vamos ver que se assemelha muito às nossas escolas. Porque nós levantamos de manhã, cedo, ou para quem estuda de tarde, da tarde, mas nós nos levantamos de manhã, saímos de casa, vamos para a escola. Voltamos para casa. Vamos para a escola no outro dia, nos arrumamos, acabou o ano letivo, vamos para casa. Acabou o dia e vamos para casa. Até o final do ano letivo.
Não é isso? No final do ano letivo, se nós conseguirmos as médias para ultrapassar, para passar para uma outra série superior, nós então passamos de ano e vamos para uma série superior. Se não, o que acontece? Nós repetimos de ano. E nas nossas vidas, não é mais ou menos assim todo dia? A gente não vai e vem para casa todo dia? Porque ninguém aqui conhece alguém de 150 anos de idade, né? 200, 300. Tá bom, 100. É tão difícil já chegar a 100, né? Ainda para nós. Então, essa aqui não é a nossa casa. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. E nós não vamos e voltamos para a nossa escola todos os dias? Para a nossa escola terra? Porque quando nós dormimos à noite, para onde é que nós vamos? Nós não vamos para o plano espiritual? Então, no final do dia, nós vamos para casa, que é o plano espiritual. E de manhã, nós vamos para a escola, que é a terra. Não é igualzinho? E aqui na terra, nós vamos para casa, nossos lares, e vamos para a escola. No final do dia, voltamos para casa. E aí passamos de ano ou não passamos de ano. E o que acontece se o aluno na escola resolver não comparecer às provas? Como é que ele vai passar de ano? Difícil, né? E as expiações? Quem é aluno aqui? Quem que é aluno aqui ainda? Tem algum aluno aqui? Não vale o professor dizendo que é aluno. Olha, se o professor está dizendo que é aluno, imagina nós. Então, nós todos, como alunos, precisamos das provas. E a expiação, muitas vezes, para o aluno, principalmente aquele que não gosta muito de ir para a aula, a expiação dele é o quê? É sentar na cadeira e ouvir o professor falar, né? Aquele aluno que não está muito interessado em aprender, dá um sono danado, e aí a gente fica doido para voltar para casa, pegar o celular, ler uma mensagem. Esse negócio de expiação não dá muito certo, né? Então, dá vontade de voltar para casa. E no final do ano, o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente foge das provas e foge dessas expiações, a gente repete o ano. Lá na minha terra, em Belém, Pará, terra do açaí, existe uma escola, que eu não sei se ela funciona assim, mas na minha época, década de 70, era assim. Essa escola se chamava Pedro Amazonas Pedroso. Aliás, eu fico falando isso um dia, ainda vou falar, e a diretora da escola vai estar aqui ouvindo a palestra e vai dizer: o que você está falando na minha escola? Nessa escola, era uma escola que ninguém reprovava. Porque eles davam o básico do básico do básico, então era quase impossível você ficar reprovado. E aí, quando o aluno não conseguia média até o meio do ano para passar de ano, com medo do pai, ele dizia: pai, eu acho que vou ter que mudar de escola, você sabe que eu não estou me ambientando nessa. Sabe que eu podia ir para Pedro Amazonas Pedroso? Que é para passar de ano no final do ano, o pai não. Então, imaginem os alunos dessa escola. Então, quando a gente sabia, encontrava alguém: você estuda onde? Porque hoje as perguntas são diferentes, né? Eu estudo no Pedro. Onde? Quem tinha coragem de dizer, né? Olha, ele estuda no Pedro. Tadinha, a pessoa era zoada o resto da vida, porque teve que ir para o Pedro Amazonas Pedroso. Ou seja, ela foi degradada. Não conseguiu acompanhar o ritmo e foi degradada. O que é a nossa terra, hein? O que é que Kardec chama, como é que ele classifica a nossa terra nesse capítulo 3? O que ele diz da nossa terra? Ela é uma escola abençoada de oportunidades para nós todos? Sim. Mas vejam o que Kardec diz. Ele diz que a Terra é um dos mundos de provas e expiações do universo. 2. Mas que todos os mundos de provas e expiações, todos, têm algo em comum. Eles servem de moradia a espíritos rebeldes à lei de Deus, que foram degradados de outros planetas, porque causavam perturbação naquele planeta aos outros que queriam seguir o caminho do Evangelho.
que afinal de contas é o nosso código de amor universal. Então daí eles são degradados e vão para um planeta chamado Pedro Amazonas Pedroso. Esse é o ponto comum. E ele nos diz mais. Ele nos diz que os habitantes desses planetas, de provas e expiações, são como que espíritos exóticos. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei preocupado. Eu disse, gente, será que eu estou me vestindo meio... Porque para mim exótico era uma coisa muito diferente, muito chamativa. E eu fiquei meio preocupado. E eu li e reli e disse, mas por que é que Kardec está me chamando de exótico? Tudo bem, eu sou degradado, mas exótico? Ah, será que é meu comportamento? Aí um dia meu filho me presenteou com um leitor. A gente é meio preguiçoso, né? Eu peguei um leitor e disse, gente, deixa eu ver se existe algum outro significado para exótico, porque quando a gente aperta na palavra, vem o significado do dicionário. Aí estava escrito lá que exótico não é só diferente, extravagante. Exótico é estrangeiro, de outro país. Por isso, Kardec, eu demorei só quase 40 anos para entender isso. E é por isso que Kardec nos chama de exóticos. Porque nós viemos de outros planetas, como rebeldes à lei de Deus. E como nós sabemos que nós estamos entre esses espíritos? Bom, quando a gente olha na televisão e vê uma notícia muito chocante, a gente sente prazer, a gente sente indiferença, ou a gente diz, meu Deus, que mundo é esse? Se a gente ainda sentir prazer, nós não somos, provavelmente, esses espíritos degradados. Se nós sentirmos indiferença, também pode ser que nós sejamos aqui da Terra, ou tenhamos vindo de um mundo primitivo, que tenhamos alcançado uma certa evolução e moramos aqui na Terra. Mas, se nós olhamos e nos assustamos diante da violência, da corrupção, da maldade, se nós quase como que não acreditamos, é um grave sinal, como nos diz Kardec, de que nós somos um desses espíritos degradados. Porque a nossa sensibilidade, então, é maior do que aqueles espíritos sem o senso moral ainda muito desenvolvido. E por isso, por esse senso moral mais desenvolvido, é que nós nos chocamos quando diante do mal. Então, quais são, por que é, nós imaginamos, por que é então que eu habito a Terra se eu não assassino ninguém, se eu não sou corrupto, se eu não roubo merenda escolar, se eu não sou adúltero, por que é que eu tenho que habitar um mundo onde existe tanta maldade? Afinal de contas, eu não estou lá na minha classificação que eu não fiz, já não fiquei já quase passando para os bons espíritos. Por que é que eu tenho que habitar um mundo com tantos seres ainda que se comprazem na maldade? Então é quando Kardec nos diz que são duas as naturezas. A natureza dos nossos sofrimentos, elas têm duas origens. Elas são pela própria natureza, não só a natureza como do lado externo, não é nosso, como os furacões, os vulcões, as tempestades, não. Mas a própria materialidade do nosso organismo, dos nossos organismos. Quantas doenças, né, nós temos em função ainda da materialidade do nosso organismo? E também pelo convívio com os maus. Então as nossas dores têm como natureza a convivência com os maus e as agruras da natureza. E pela bondade e infinita sabedoria do Pai, essas duas dores, elas nos fazem progredir no convívio com os maus em nosso coração e, pela natureza, ainda muito material, desenvolve a nossa inteligência. Não é aquele pai que sai para trabalhar, que estuda, que se forma
para trazer um conforto melhor para a família, para ele próprio e para a família. Então nós nos desenvolvemos no nosso intelecto pela materialidade do mundo em que nós vivemos e também nós nos desenvolvemos em amorosidade pelo convívio com esses irmãos. Porque ao invés de nós olharmos esses irmãos mais equivocados que nós e os condenarmos, nós temos a oportunidade de olhar para eles e desenvolvermos essa amorosidade dentro de nós. Mas até onde nós podemos caminhar aqui na Terra? Terra que Kardec classifica como um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Nossa, eu pensei que eu morava numa casa. Nem Pedro Amazonas Pedroso, não é? Hospital, presídio, sítio malsão. É onde nós moramos. É essa a morada chamada Terra. E ele diz, claro, falando da humanidade toda, que seria um equívoco chegar em um hospital e crer que toda a população daquela cidade estivesse ali no hospital. Nos lembrando que a humanidade está espalhada pelo universo inteiro. Mas quando nós estamos no hospital, cheio lá de deitado numa cama, já cansado, com as costas doendo, cheio de agulhas, tomando aquele soro, aquele medicamento, e hoje nos hospitais com essa eletrônica, claro que sempre abençoada, mas já não deixo dormir. A gente está internado, aí apita um alarme, apita outro alarme, aí aquele aparelho de pressão acorda a gente com o braço, aí entra a enfermeira, um medicamentozinho, e a gente não consegue dormir, a gente exausto no hospital, aí chega o médico e diz: você está quase bom. Nós vamos lhe dar alta amanhã. E você olha para o médico e diz: não, doutor, eu não estou bem ainda, eu não quero sair daqui. Essas agulhas estão tão boas, essas injeções que eu tomo. É bem difícil dormir aqui. Não, mas eu não quero sair daqui de jeito nenhum, não. E o médico vai pensar em transferir você para um outro tipo de hospital, né? Ou aqueles dois amigos que estão na cadeia, os dois, e de repente vem a notícia de que os dois estão prestes, por bom comportamento, a serem liberados daquela cadeia. Afinal de contas, quem aguenta ficar enjaulado numa cadeia, sem a liberdade? E os dois olham para o outro assustados: nós vamos ser soltos? Gente, o que é que nós vamos fazer para voltar para cá? Nós temos que cometer algum delito, porque imagina, vão soltar a gente. A gente estava fazendo plano de voltar aqui para a cadeia para construir, colocar umas luzes bonitas, construir um banheiro melhor. Eu vou ficar com saudade dessa cadeia. Não queria sair daqui. Então vai logo pensando o que é que nós vamos aprontar lá fora, porque nós precisamos voltar. Essa conversa que a gente ouve nas cadeias. Mas quantas vezes nós fazemos isso aqui na Terra? Na próxima encarnação, eu quero vir como... Gente, nós estamos planejando voltar para a cama do hospital. Nós estamos planejando voltar para a cadeia. Ou algum de nós aqui pode dar um pulo ali na Lua e voltar? Mercúrio. Júpiter. Dá para dar um pulinho ali na outra galáxia e voltar? Nós estamos presos. E como é que nós fazemos planos de voltar para a cadeia, para o hospital? Foi isso que Jesus nos ensinou? É essa a mensagem do Evangelho? Voltar para cá? É só esse o plano que nós conseguimos fazer? Então, até onde nós podemos ir? Quando é que nós vamos deixar a cadeia? E Kardec nos diz. Ele nos dá a data para nós todos deixarmos a cadeia, o hospital. Vocês não leram isso? Ele dá a data lá bonitinho. Preste atenção. Ele diz lá no item 7. O homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Pronto.
deixamos a terra, deixamos a cadeia e buscamos mundos melhores. Mas, gente, vamos raciocinar uma coisa. Se nós somos espíritos exóticos, se nós fomos degradados de um planeta que era superior ao nosso, qual é o planeta superior de provas e expiações mesmo? Na classificação de Kardec? Regeneração. Então, se nós viemos de um mundo de regeneração, porque nós éramos rebeldes, e estamos num planeta de provas e expiações, para onde é que nós vamos quando saímos desse planeta de provas e expiações? Nós vamos voltar para o espírito, para um mundo de regeneração? Quem está no mundo de regeneração? Qual é o próximo mundo que ele pode habitar? Não é o mundo ditoso, onde nem mais material é o corpo? Não é isso? É só nós raciocinarmos. Então, até onde nós podemos ir? E eu gosto de contar uma história de quando eu e meu filho, que mudar de categoria de carteira de motorista. E eu precisei fazer a AD, porque eu tinha eu e ele que dirigiu um caminhão, e a nossa instrutora é uma senhora, muito gentil, muito agradável, e ela gostava de ficar conversando no carro. Então, todo dia a gente ia lá uma hora de aula com ela, E ela ia conversando sobre diversos assuntos, uma pessoa muito agradável, muito culta, e aí ela tocou no ponto religião. E aí eu dirigindo lá, ela começou. Qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão, eu costumo dizer, né? Porque vai que alguém sabe que tem um monte de religiões que olham pra gente, você é o que? Espírita? E aí eu fiquei assim, gente, se elas têm um freio lá, né? Vai que ela pisa naquele freio e a gente testa no volante e disse, não, é melhor dizer, eu sou cristão. Aí ela disse, mas cristão de quê? Eu sou cristão, agora eu acredito em Jesus Cristo, no Evangelho e tal. Ah, eu sou católica, aí eu sou espírita. Aí eu disse, né? Não tem problema. Aí eu sou espírita. Aí ela começou a perguntar, nossa, eu me interesso muito pela sua religião. E fez pergunta. E ela dizendo, nós passamos até na casa dela, é aqui próximo. Ela cultiva na casa dela um pé de açaizeiro. Eu nunca esqueço disso. Tem um açaizeiro, açaí, não dá açaí aqui em Curitiba. Ela disse, nunca deu um fruto. Eu disse, mas o açaí não aguenta o frio. Você não coloca o casaco nele, não vai dar um fruto. Né? O açaí gosta do calor. Mas a árvore cresceu, está lá. E ela foi me mostrar. Quando ela soube que eu era de Belém, ela foi lá me mostrar o açaizeiro. E ela disse, eu moro aqui com a minha irmã. Essa casa é grande, mas nossos pais deixaram para a gente, eu moro com a minha irmã. Ela é viúva também. E a gente sempre conversa. E você sabe que eu tenho conversado sobre esse negócio aí que você está me falando do espiritismo? Já tomei cada bronca terrível. Bronca porque ela é muito católica. E ela fica me dando bronca, que eu fico ouvindo essas coisas suas aí. Mas podemos mudar de assunto, claro. Ela disse, não, eu quero continuar, porque eu quero aprender mais, eu me interesso muito. Né? Tem coisas que eu não entendo na minha religião, eu queria ver como é que vocês veem. E eu comecei a falar. E ela ia se assustando, e no outro dia chegava, a minha irmã me deu uma bronca maior ainda. Ela estava para me esperar de vassoura na porta de casa. Aí um dia ela chegou meio silêncio, meio calada, e disse, hoje não vai ser a conversa sobre religião. E ela disse, eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Você está me dizendo que o Allan Kardec fala dessa progressão do espírito, dessa escala espírita que você está falando aí. Eu estou meio preocupado. Eu disse, com o quê? Ela disse, até onde nós podemos chegar? Eu parei-se, e agora, como é que eu saio dessa? E eu disse, olha, quando eu era criança, quando eu ouvia falar de Cristo, eu pensei que Cristo tinha a ver com cruz. Sem saber da etimologia da palavra, da origem da palavra, eu pensei que era cruz. Então, quando eu ouvia falar assim, Jesus Cristo, eu sabia que era Jesus da cruz, né? Puxa, você sabe que depois eu vim descobrir que essa palavra tem origem do grego, é Christos, que quer dizer o ungido, o eleito para governar. Eu pensei que era cruz, sabe? E silenciei. Aí ela olhou para mim, e eu com a minha visão periférica, assim, olhar para ela, estrada, e ela olhou, eu vi que ela olhou para frente, me olhou com o olho grande, olhou para frente e disse, Jesus. É? Aí eu balancei a cabeça, ela disse, hoje a minha irmã me mata. Não é essa a mensagem do Cristo? Onde nós temos que chegar? Onde nós deveríamos chegar? O servo bom segue a vontade do amo. Não é o que nos diz João? Mas um dia,
conversando com um diretor do Centro Espírita após uma palestra num outro estado, e ele me disse, nós temos aqui 200 crianças que nós atendemos carentes aqui no centro. E nós temos um satélite que nós fundamos, um outro Centro Espírita, numa área muito carente. E lá nós atendemos cerca de 50 famílias, com diversas crianças. Mas que belíssimo trabalho, ele me mostrando, tudo feito com tanto amor. E ele disse, eu estou trabalhando firme para Jesus. Sabe, eu tenho muito medo das trevas. Eu estou trabalhando firme para ver se eu consigo ir para o umbral. Mas você atende mais de 250 pessoas, você quer ir para o umbral? Aí fui eu que olhei e disse, meu Deus, para onde eu vou então? Eu não quero nenhuma criança. Para onde eu vou? E se ele vai para o umbral? É essa a mensagem do Cristo? Ou será que a boa nova é uma mensagem de otimismo? Por que nós temos tanto que achar que nós vamos para o umbral? Por que não olhar a mensagem do Cristo como uma mensagem de otimismo? Porque nós, nos diz Kardec, não conhecemos os céus. Nós viemos da inferioridade. Por isso que nós fazemos os filmes de terror. Nós conhecemos bem o que é os locais onde existem os Dráculas, né? Os espíritos que fazem casas mal assombradas, né? O que nós conhecemos do céu se nós nunca estivemos lá? Então, nós somos geniais em descrever o mal. E não sabemos descrever o bem. Mas Kardec nos vem ensinar, nos mostrar que os enviados do Cristo nos descrevem o que é o bem. O que são esses locais? E na Revista Espírita, de abril de 1858, Kardec nos fala de uma comunicação com Mozart e com Bernard Palissy, o ilustre oleiro francês, que nos descrevem a habitação deles. Eles moram num planeta em que não existe mais corpos materiais, em que as pessoas não se arrastam andando como nós, penosamente pelo chão, mas elas como que flutuam, deslizam e também pairam na atmosfera, se quiserem, pela própria vontade. Nesse mundo, as pessoas não precisam de carro nem de aviões para se locomover, nem de voz para falar, porque toda a comunicação é mental. Nesse mundo, os corpos não se deterioram como aqui na nossa Terra. Portanto, não existe o câncer, o Alzheimer, o Parkinson ou nenhuma outra doença degenerativa. Aliás, nem os corpos são degenerados, que, aliás, vivem mais de 500 anos em média, sem se degenerarem. Já imaginaram a gente sem a natureza e a bomba? Sem precisar disso? Já imaginaram um planeta onde os governantes não são por democracia, como nós fomos ensinados a acreditar que seria o melhor sistema, mas que os governantes, os dirigentes do planeta o sejam por mérito, intelecto, moral? Daí a autoridade deles ser respeitada? Já imaginaram um planeta onde não exista miséria, porque aquele que tem mais sempre protege aquele que tem menos? Esse planeta se chama Júpiter. E depois de saber de tudo isso, lendo, maravilhado, eu levantei a cabeça para os meus amores no nosso lar, lá em casa, e disse, gente, vocês já leram isso? Quando eles leram, eu olhei para eles e disse, só temos um caminho. Hashtag partiu Júpiter. Vamos para Júpiter. E aí eu alegre saí a propagar isso, inclusive nas casas espíritas. E várias pessoas chegaram comigo e disseram, mas você, Júpiter, você? Ele deve ser irmão da Tássia. Vocês conhecem a Tássia? Está se achando. Ele para Júpiter só. De onde é que nós viemos mesmo? Nós somos espíritos o quê? Exóticos. Provavelmente temos vindo de um mundo de regeneração. Caímos para o mundo para as expiações. Mas se eu tivesse seguido o caminho natural e não tivesse sido rebelde às leis de Deus, eu teria ido para onde? Onde todos
Saturno. Por que nós não podemos? E aí, claro, não existe céu sem os nossos amados. E eu convidei uma pessoa que eu amo muito. Ela é uma senhora que eu digo que ela tem os cabelinhos brancos de luz e que eu digo que os cabelos dela são os cabelos mais iluminados da cidade. E toda vez que eu a vejo, eu a abraço com tanto carinho. E eu a convidei, ela disse: mãe, meu filho, eu não tenho condições de olhar nessa vida, eu nem estudei. Meu filho, nós temos muitas encarnações ainda para passar aqui. Aí eu olhei para ela e disse: mas Kardec nos diz na questão 69 do nosso Livro dos Espíritos que não são sempre iguais o número de encarnações no nosso planeta. Que é diferente conforme os nossos esforços no trabalho do bem. E disse para ela: se a senhora não teve oportunidade de estudar nessa vida, será que é o intelecto que conta para nós avançarmos? Kardec não disse que nós estamos liberados da Terra quando nós estivermos curados das nossas enfermidades morais? Ou ele teria dito quando nós atingirmos a inteligência do Einstein? Não. Emmanuel, o benfeitor espiritual, no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, nos diz: a sabedoria e o amor são as duas asas que nos conduzem a Deus. Sabedoria e amor. Mas Jesus, é o próprio Jesus que nos conta, no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico também, do Espírito Nélio Lúcio, no capítulo 9, confirmando o que o Emmanuel diz, ou melhor, Emmanuel lembrou do que Jesus disse, mas Jesus nos diz: o amor e a sabedoria são as duas asas que nos conduzem a Deus. Mas, complementa Jesus, aqueles que amam andam sempre à frente daqueles que apenas sabem. Nós não precisamos ser Einstein para ir para um mundo ditoso. Nós podemos, meus irmãos. Sim, nós podemos. Nós podemos porque nós já sabemos muito. Essa doutrina de luz que está nas nossas vidas tanto nos ensinou. Mas, claro, esse caminho é solitário. Porque quando nós começamos a entender o Evangelho, quando nós começamos a vivenciar o Evangelho, mesmo aqueles mais próximos, mesmo aqueles nossos amores mais caros, ele enlouqueceu. Virou o irmão da Tássia. Essa ascensão é, na grande maioria das vezes, solitária. As pessoas até nos amam menos porque nós temos ambições nobres. Aliás, é o que Kardec diz, que esses espíritos nos mundos ditosos como Júpiter e Saturno, eles não estão estacionados. Kardec nos diz que eles estudam com afinco para subirem à categoria de espíritos puros, quando eles não mais teriam necessidade de reencarnar. Mas nesses mundos ditosos, eles nos arrancam esses mundos da maior de todas as dores. Porque lá, nesses mundos, como os corpos são absolutamente etéreis e não materiais, não existe a morte. Quando há desencarnação, há imediatamente a encarnação, e a comunicação com aqueles que estão encarnados é constante com os desencarnados. Então nós podemos, meus irmãos, nós podemos porque nós já conhecemos o bem, o mal, o que é ético e o que não é. Sabemos que não há salvação fora da caridade. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a doutrina espírita, nós podemos. Então vamos agradecer todos nós ao Pai por tantas luzes e por tanto conhecimento que nós temos em nossas vidas e vamos aproveitar esse conhecimento para nos elevarmos a lugares muito melhores do que o que nós vivemos. Que sejamos todos pais a conduzir os nossos amados para esses caminhos de luz. Muito obrigado. Um feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado pela presença de todos. Vamos
dia a todos, meus irmãos. Que bênção, né? Essa palestra de hoje, num dia tão especial, que eu sei que é para ti e para todos os pais que aqui estão, né? Sabermos que a gente pode estar a caminho de uma nova morada, uma morada muito mais ditosa do que a gente às vezes até acha que merece. E pegando informações da palestra do nosso irmão Armando, a nossa casa tem contribuído muito, meus irmãos, para o nosso desenvolvimento. O conhecimento nos ajuda a nos transformar. E eu gostaria de lembrar a todos que nossa casa tem muitos estudos e grupos de ajuda internos através da doutrina para que a gente possa se reerguer e ter conhecimentos. Eu vou destacar aqui 2 que são extremamente importantes para a nossa casa, que é o do Evangelho, na quarta-feira, onde, como o nosso irmão Armando falou, o amor é que vai transformar. Né? Então o Evangelho nos dá conhecimento de transformar os sentimentos. E nós temos, além da evangelização infantil no domingo, que vocês estão vendo as nossas crianças aí, nós temos também uma ajuda à família, no sábado à tarde. Né? Às 14 horas nós temos um encontro de família, onde a gente passa pela evangelização das crianças no domingo, mas também nós vamos cuidar de como tratar os nossos problemas cotidianos da família, em cima do livro Vereda Familiar de Raul Teixeira. Então, nossa casa está a postos para colaborar com todos aqueles que queiram se instruir e começar uma nova caminhada. Quero lembrar também, meus irmãos, que nós, em breve, teremos um grande evento na nossa casa, que todo ano é muito esperado, que é o nosso jantar dançante. Estamos organizando para que em outubro, dia 6 de outubro, aqui do lado, no Clube dos Subtenentes e Sargentos, nós possamos ter uma noite mais, de novo, radiosa e de energias, o encontro da família Sena, que aqui nós temos uma morada muito boa nessa casa, uma casa que acolhe, mas a gente também pode, de vez em quando, não só nos estudos, que também já é um divertimento, a gente se encontrar para fazer um evento como esse. E esse evento, o ano passado, né, a nossa irmã Terezinha não me deixa mentir sozinha, né, a gente não tinha mais convite nos últimos dias. Então, aqueles que ainda desejarem, quiserem participar conosco, vão ali na biblioteca, pegar informações, comprar o seu convite, né? E também nos colaborar como voluntários nesse trabalho no dia, que a gente precisa de braços para ajudar, e também de doações para concretizar esse jantar. Né? Lembro hoje um dia especial, Dia dos Pais, aqueles que não conseguiram comprar uma lembrancinha para os pais, a nossa biblioteca continua com os descontos de 15% nos livros. Tá? E hoje, pegando um gancho, nosso lar, que eu peguei sem saber qual era a tua palestra de hoje, né? Lembrando que esse livro é o primeiro da coleção de André Luiz, né, discografia de Chico. Ele faz parte de um conjunto de 12 obras editadas pelo espírito André Luiz. Foi um médico encarnado no Rio de Janeiro. E ele nos traz um detalhe, como que é a vida espiritual, né, numa colônia que está na 7ª camada do umbral, mas que já é maravilhosa. Se nós já tivermos condições de irmos para uma colônia como essa, a gente já estará bem acolhido. Então, meus irmãos, a biblioteca está com promoção para qualquer livro, e esse é uma recomendação de leitura para essa noite, para esse dia. Então, convido a todos agora a juntos mentalizarmos o semblante do nosso Mestre amado Jesus, que está aqui conosco, através da presença desses amigos de luz, que possamos sentir nesse momento o seu abraço, tocando em todas as nossas necessidades, porque Ele, como nosso irmão maior, nosso modelo, nosso mestre,
enviado pelo Pai Criador para nos conduzir para o caminho da felicidade, sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos, do que viemos buscar hoje e está trabalhando na nossa intimidade para que cada um de nós possa sair daqui com certeza bem melhor do que aqui chegou. Dessa forma, Mestre querido, pedimos que dirija a nossa caminhada e que possamos levar daqui todo esse conhecimento adquirido hoje, mas em sementes de transformação na nossa caminhada. Te agradecemos imensamente e pedimos a vossa permissão para darmos por encerrado essa primeira etapa e iniciarmos os passes dessa manhã de hoje. Muito obrigada, Mestre querido. Obrigada, Pai Criador. Bom, meus irmãos, aqueles que desejarem receber o passe, eu peço que fiquem em suas cadeiras, mentalizem a figura do Mestre amado, entrem em oração, tá? E queremos dizer também que aqueles que não quiserem fazer almoço hoje em casa, as nossas irmãs fizeram pierogi e lasanha, que está à disposição para contribuir para a manutenção da nossa casa. Muito obrigada, meus irmãos.